Olá, uma boa noite para você que nos acompanha pelo Sistema Canção Nova de Comunicação. Estamos começando o nosso programa Em Pauta e hoje realmente assim com um tema muito importante. Então quero chamar a sua atenção, você especialmente que é pai, não é? Mãe, você que é jovem, mas você também que é professor, você que leciona, você que tem labutado aí nesta profissão que é mais do que uma profissão, na verdade é uma vocação, não é verdade? Estamos aí celebrando Tempo das Vocações, queremos contemplar de maneira muito especial essa vocação, tá certo? Nós vamos conversar sobre essa realidade, sobre esse drama que se tornou hoje a educação. Entrar em sala de aula passou a ser um desafio? Quem sabe para muitos sim, não é? Mas vamos contemplar um pouco a temática da nossa noite aí na nossa matéria inicial. Acompanhe, por favor. De acordo com o Ministério da Educação, o Brasil tem hoje quase 2 milhões de professores na educação básica. Estes professores convivem com a facilidade com que alunos interagem com a tecnologia e por isso impõem um desafio de mudança na forma com que abordam os conteúdos em sala de aula. Além do desafio da tecnologia, os professores convivem com alunos que não possuem estrutura familiar, não estão interessados em aprender e, para isso, usam da escola como um passatempo. Segundo especialistas da educação, o mais grave é que muitos professores enfrentam a violência física, que é recorrente em salas de aula, além da violência simbólica, aquela que agride e machuca a dignidade dos educadores, negando-lhes o direito a uma vida justa e digna. Tudo isso sem pensar na questão dos salários, na grande ofensa que é a estrutura para se dar aula ou ainda na falta de prestígio da profissão. A partir disso, atrair novas gerações para a carreira de professor está se firmando como um dos maiores desafios a ser enfrentado hoje e para o futuro. No Em Pauta desta noite. Pois é, e como você reparou, são muitos elementos, não é, que configuram aí esse quadro, esse painel da realidade do professor, do alunado, da educação no nosso país e, claro, mundo afora também, mas claro, aqui estamos conversando sobre o Brasil que queremos, não é isso? Aqui nos nossos estúdios em Belo Horizonte, estamos aqui na Avenida Isabel Bueno, número 400, no bairro Jaraguá, é o endereço da TV Canção Nova, aqui na capital mineira. Nosso querido Frei Antônio Moser, também professor, educador, ele que é diretor-presidente da Editora Voz e também doutor em teologia. Boa noite, Frei Moser. Muito boa noite, Padre Hamilton. Parabéns pela sua introdução. Eu acho que se nós não tivéssemos um convidado especialíssimo essa noite, a gente quase diria, ele disse tudo. Mas não disse tudo não, você terá muita surpresa pela frente. Certeza. Mas foi muito boa a introdução, colocou bem os problemas, isso facilita o nosso debate. Sem dúvida, Frei Antônio Moser, e é para nós também aqui realmente um privilégio, né, ter o nosso querido professor Celso Antunes. Você com certeza já ouviu falar e muito dele. O professor, ele é mestre em Geografia pela Faculdade de Filosofia e Ciências e Letras da Universidade de São Paulo. Mas nós estamos falando aqui de um conferencista, é sócio dessa entidade muito conhecida por todo o nosso país, Todos pela Educação, é consultor de educação. Para você ter uma ideia, você que está nos acompanhando e não o conhece, tem aí no seu currículo pelo menos 180 livros didáticos, né? 60 só na área da educação. Então, quer dizer, estamos falando de alguém que sabe e muito, sobretudo com experiência, para nos ajudar no debate dessa noite. Professor Celso, muito boa noite, seja muito bem-vindo ao nosso programa. Muito obrigado, Padre Hamilton, também o cumprimento pela belíssima introdução. E é um privilégio, é uma honra estar com Canção Nova, não é? E estar ao lado de pessoas que naturalmente nos engrandecem pelo seu trabalho e pela significação do tema que se discute hoje. Tá certo. Professor, eu gostaria de começar pedindo ao senhor que nos situasse ainda um pouco mais do drama realmente que vive a educação, para depois a gente pouco a pouco ir desenvolvendo o tema, não é verdade? Por favor. Todos sabem que o Brasil passa por um período de grande desenvolvimento econômico. Uhum. O Brasil começa a almejar uma posição que jamais ocupou no cenário internacional e isso requer qualidade da sua mão de obra.
E o que se constata é que com a educação brasileira caminhando da maneira como caminha, nós estamos nos tornando um grande importador de mão de obra. E que o emprego brasileiro está sendo roubado por outros que vêm aqui de outros países, onde tendo uma formação educacional melhor, competem e competem pelos salários melhores, pelo emprego melhor, pelo desafio. É triste constatar que muitos brasileiros, mesmo completando a escolaridade, não alcançam condições plenas de um mercado de trabalho que os quer. E nós tivemos aí, inclusive, professor, para agravar um pouco esse quadro no tocante, não à educação básica, vamos entrar nela já já, mas falando até do ensino superior, essa boa nova aí, não é? O Senado acaba de aprovar esse projeto que reserva 50% das vagas em universidades federais para as chamadas cotas, ou seja, aí você tem os alunos, não é, de cor, não é, também os indígenas, as camadas mais pobres, mas de alguma forma isso não é um pouco discriminatório pelo fato do ingresso acontecer mais por essa bengala do que propriamente pela capacidade? Não, literalmente é procurar esconder o sol com a peneira, como se afirma, na verdade. Se houvesse seriedade de investimentos no ensino fundamental e se houvesse realmente uma escola de alta qualidade nas séries iniciais, não era preciso, no final do curso, no final do ciclo, separar alunos por fatores que não a essencial qualidade. Com todo respeito ao passado histórico das comunidades que hoje são beneficiadas e das injustiças que sofreram, sabemos que verdadeiras, e não se questiona esse fato, mas evidentemente a qualidade não pode ter outra razão de ser a não ser a busca da própria qualidade. Tá certo. Frei Antônio Moser, o senhor que já leciona, não é, há mais de 40 anos, estou vendo aqui, quando a gente fala quando falamos de professor, desta bela vocação, eu entendo muito mais do que profissão, né? Essa bela vocação, hoje parece que ela se tornou uma vocação perigosa, pelos números, pelos fatos, pelas notícias que a gente acompanha dentro desse drama da mesma educação. Bom, em primeiro lugar, você me entregou, dizendo que eu leciono há 40 anos. É que eu comecei criancinha, sabe? Começou jovem. Comecei muito jovem. Não, de fato, precisamos distinguir. Primeiro, evidentemente, as camadas sociais, depois, mesmo faixa etária. Por exemplo, você entrar numa sala de aula de adolescentes é diferente de entrar numa sala de aula de crianças, ou então de pessoas já vividas. No meu caso, a teologia, evidentemente que você tem um público já mais selecionado sob todos os pontos de vista. Então, eu confesso pessoalmente que nunca tive dificuldades e não tenho dificuldades de lecionar teologia. Agora, enfrentar um público mais, eu diria assim, acirrado, não é? E sobretudo agressivo, inclusive tem, digamos, dentro do contexto do meu círculo de amizades, tem professores que foram ameaçadas. Por exemplo, falou de droga, chegou no final da aula, um garoto aí de 10, 12 anos, encostou nela e disse, nunca mais toque nesse assunto, tá? E ela entendeu o recado, porque senão vinha bala. E assim vai. Isso é uma coisa muito comum, agressão real. Eu acho que você colocou bem. Agora, no caso da teologia, é diferente, não é? Evidentemente. O que é mais exigente? É que você perceba que aquela informação abundante que os estudantes de teologia têm, nem sempre corresponde à profundidade. Sabe de tudo um pouco. Todo mundo é doutor em tudo, então ninguém é doutor em nada. Não é? Traduzindo, o grande desafio é o aprofundamento, é levar a reflexão, a maturidade, não é? E não a mera informação. Isso no plano da teologia. No tocante ao ensino básico, por acaso, professor Celso Antunes, por acaso eu sou diretor também de um centro educacional onde tem 600 crianças, desde as mais pequeninas até um pouco mais crescidinhas. Mas, de qualquer forma, a dificuldade que a gente encontra, falta um contexto familiar, elas são bem tratadas dentro daquele circuito, não é? Até bem alimentadas e tudo, não é? Vamos dizer também do ponto de vista de higiene e tudo, mas chega em casa, não tem pai, não tem mãe, muitos não são nem filhos da mãe,
ou seja, são as avós, uma tia, coisa que vai. Então, toda uma estrutura de desagregação social. Então, nem sempre é culpa do próprio estudante ou da própria criança, mas é o reflexo de uma sociedade desagregada. Por isso, para a educação ter um avanço real, é preciso investir não só no ensino, mas na educação no sentido amplo de infraestrutura social, econômica, política, etc. Então, realmente, você vai ter um outro horizonte. Aqui nós queremos falar, você que está nos acompanhando, dessas duas realidades, não é? Aliás, três e até mais, não é? Que é a realidade governamental, estrutura, dar condições e assim por diante, mas também falar a você, professor, não é? Você que é o mestre, aquele que está aí no dia a dia e, claro, não é falar para a família a partir do alunado, da experiência que tem sido, que tem acontecido nas nossas escolas em nível básico e, por que não, também superior. Então, professor, nesse sentido e a partir da sua experiência, nós estamos falando aí de uma, não só em termos de números de livros, 180 aproximadamente, mas nós estamos falando de uma experiência adquirida ao longo desses anos, os subsídios que o senhor foi tendo para escrever para alunos e professores e assim por diante. Então, me permita essa palavra no começo. Existe um segredo, o senhor foi descobrindo um segredo para justamente ajudar o professor, não é? Preparar o professor para uma realidade que normalmente não está nos livros. O senhor colocou nos livros, mas que ele no dia a dia se depara com uma realidade concreta, quer dizer, que normalmente não estão nos livros. Quais foram os passos que o senhor foi dando ao longo desse trajeto todo, dessa experiência, desse know-how, desses escritos todos? Existia um segredo para ajudar, no nosso caso, o professor? Bom, como Frei Moser confessou que começou a dar aula menino, não é? Eu também tenho um segredo pessoal. Quando pergunto a minha idade, eu nunca escondo e falo a verdade matemática dos números, 5, 7. Não necessariamente nessa ordem, mas seguramente esses números, não é? Portanto, isso ajuda muito. Mas eu creio que a persistência, o livro nunca foi para mim a eventualidade. Eu nunca estive sem estar escrevendo ou sem estar lendo, não é? Eu não espero a possibilidade do convite ou da proposta desta ou daquela editora para publicar o livro. E ao se aproximar do final de um, eu já fico articulando as ideias das pesquisas e das leituras que devo fazer para começar outro. Então, sempre escrevi e periodicamente. E tenho para mim um segredo pessoal de que a semana não pode terminar sem que eu tenha escrito pelo menos 2.000, 3.000 palavras. Mesmo que sejam palavras que não se transformem depois em livro. Mas tal como quem tem a sua ginástica física diária, eu tenho essa minha lição diária, quando não pode ser feita num dia, no dia seguinte se busca compensar. Então, e aí que está a questão, porque quando a gente fala agora em termos governamentais, eu escutava uma fala do ministro do senador Cristóvão Buarque, e ele dizia justamente que a questão da educação no Brasil não é por falta de dinheiro, mas por falta de prioridade. E o Brasil não pode ficar vivendo de reformas, mas precisa de um processo gradual para que, de fato, essa meta possa ser atingida. Ou seja, dentro desse contexto que o senhor está dizendo, eu não estou escrevendo apenas se vão aplicar imediatamente, eu não estou preocupado apenas com o momento, mas com o processo, com o desenvolvimento, com esse amadurecimento que precisa se dar e não vai se dar a não ser nesse caminho do tempo. Sim, perfeito. Mas é verdade, realmente, eu sinto isso. Todos os países que hoje possuem grande destaque na área educacional, chamados países da OCDE, são verdadeiros paradigmas de qualidade de educação. Priorizam com muita intensidade a educação infantil e a educação básica. E no Brasil nós vemos que grande parte das preocupações e dos investimentos se volta para o ensino superior. Não se começa uma casa pelo telhado, não é verdade? Então eu sinto que muitas vezes é exatamente isso, Padre Hamilton. Falta aquele pilar, aquela diretriz, aquela rota para que se possa seguramente caminhar. Porque quando há uma diretriz a caminhar, não é preciso reformas, senão aferir se a caminhada está sendo feita de uma maneira correta e, eventualmente, corrigir detalhes da rota. E no Brasil nós estamos fazendo reformas que se apoiam no desmontagem de reformas. E realmente é esse patinar
que não nos leva ao que se procura alcançar. Não dá para ficar igual o carro velho, né? Patinando, patinando e não se sai do lugar. Olha, mas e aí, quais são os passos que precisam ser dados? O que dizer para o professor que está aí labutando? Não é também para a família, a situação dos filhos, violência, etc. Ó, tem muita coisa ainda para a gente conversar, então vamos para o nosso primeiro intervalo, você não saia daí não, e já já estaremos de volta. Minuto só.